Oi, como vai você? Eu sou o pastor Fábio Lopes, eu sou o pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lins. Nós estamos hoje aqui para compartilhar mais uma vez da palavra. Enquanto isso, se inscreva nos nossos canais, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe também lá no Instagram, @SNVLins, e acompanhe também a nossa página, curta a nossa página lá no Facebook. Esse é um texto muito conhecido das Escrituras, a construção da Torre de Babel. E o nome Babel ele não vem do local, mas ele vem do intento daquilo que eles estavam querendo fazer e do que Deus fez em reação àquilo que os homens estavam fazendo. Babel é uma palavra que vem do hebraico e significa confundir. E ali Deus confundiu a linguagem dos homens. Foi o local onde se formaria depois a grande nação da Babilônia. Diz o texto que eles tinham apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Isso tornava o entendimento entre os homens muito mais fácil, do que se eles tivessem línguas diferentes. Mas isso era para o bem e era também para o mal. Diz que naquela época, o texto de Gênesis 10, o contexto anterior a esse texto, surgiu um homem muito poderoso naquela região, o seu nome era Nimrod. E quando eles chegaram numa determinada planície, eles decidiram construir uma cidade e uma torre muito alta, uma torre que chegasse até o céu, o topo chegasse até o céu. Essa era a intenção deles. Eles queriam ficar muito famosos com isso, eles queriam que os seus nomes fossem contados na história. E diz também a história que aquela região era uma região onde o politeísmo, a adoração a muitos deuses, estava se tornando cada vez mais frequente. Deus, então, quando viu a construção dos homens, aquilo que eles intentavam no seu coração, Deus não gostou daquilo que ele viu. Ele não viu apenas a construção que se iniciava. Ele viu a intenção do coração daqueles homens e Deus não aprovou aquilo que ele viu. Deus disse sobre aquela situação: é apenas o começo. Não haverá mais restrição para aquilo que eles desejam fazer. E Deus então decide confundir a linguagem dos homens para que eles não entendessem um ao outro. E isso se tornou a Babel, a confusão. E nenhum homem se entendia mais com o seu semelhante e eles se dispersaram e não construíram a cidade e nem aquela torre. Quando a gente estuda um pouco da história dessa situação, a gente vê algumas referências na arqueologia de construções em formato semelhante ao de pirâmide, que eram os zigurates. E essas construções, elas tinham a intenção de chegar a um local mais alto, onde os homens pudessem adorar aos seus deuses. Isso acontecia muito naquela região da Mesopotâmia. E o que nós vemos aqui é um homem tentando construir a torre mais alta, o zigurate mais alto dentre todos. E Deus não permitiu. Talvez Deus estivesse querendo poupar o homem da sua própria idolatria. Porque se nós pensarmos, talvez não fosse tão ruim falar a mesma língua, né? Será que isso não facilitaria muito as coisas para nós hoje? Será que construir uma cidade ou uma torre era algo em si ruim? Eu já estive em lugares fora do Brasil e teve uma situação em que eu me encontrei em um lugar fora do Brasil, já quase meia-noite, tendo que pegar um táxi com a minha família, e eu tive grande dificuldade porque eu não entendia a língua do taxista, o taxista não entendia a minha língua, e foi muito difícil a gente se entender e eu consegui chegar ao meu destino. Foi uma situação aterrorizante para a minha família, porque nós não falávamos a mesma língua. Uma situação de muito estresse. O taxista tinha uma boa intenção, ele queria me levar ao lugar onde eu queria chegar com a minha família. Eu tinha uma boa intenção, eu queria ter o serviço dele, pagar pelo serviço dele, mas aquela situação se transformou caótica, uma confusão, uma Babel. Talvez a intenção nossa fosse boa, mas a intenção deles lá não fosse boa. E Deus conhecia o coração deles. Eles queriam edificar para eles uma cidade, uma torre. Eles queriam
tornar o nome deles célebre diante das outras pessoas. Eles queriam fixar a moradia num lugar onde Deus não queria que eles fixassem. Eles queriam sobrepujar e oprimir as famílias menores que conviviam naquela região. E Deus, ao perceber o intento do coração deles, viu que aquilo não seria bom. Viu que o objetivo deles não era bom, não era benigno, mas era maligno. Viu que o assunto ali era o ego deles, não o bem comum. Viu que aquela atitude de resistência era uma atitude de resistência à vontade do próprio Deus. Viu que ali eles iriam mergulhar na idolatria. E quando Deus viu isso tudo, Deus falou: olha, é só o começo. É só o começo da confusão, vem muita coisa por aí. Deus então confundiu a linguagem dos homens, para que o homem não confundisse de quem deve ser a glória. Deus confundiu a linguagem do homem, porque era melhor que eles falassem linguagens diferentes do que todos se entendessem e se juntassem para fazer o que é errado. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde se fala muito em encurtar distâncias. Hoje nós vemos a tecnologia nos levando a transpor algumas barreiras, mas a verdade é que a Babel continua. Nós vivemos num mundo ainda confuso, num mundo em que parece que às vezes Deus permite que determinadas situações aconteçam para que Ele veja o que está no coração do homem e para que nós também percebamos o que está no coração do homem. Para que o homem se dispa desse desejo louco de construir a torre mais alta, de fazer célebre seu nome, deixe de pensar no eu e aprenda a pensar no nós, para que o homem perceba que só através de Deus e através de seu Filho Jesus é que ele então pode alcançar o céu. Ele não precisa de construções gigantescas. Se é para falar a mesma língua, que seja para nós pensarmos de uma maneira coletiva, que seja para nós dependermos de Deus, que seja para nós adorarmos a Deus, que seja para nós nos juntarmos para glorificar a Deus. Muitos anos depois, mais de 2000 anos depois daquela situação, nós vemos os homens recebendo uma ordem de Jesus: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles fazem isso, eles permanecem orando, em oração, buscando a Deus. E depois da ressurreição da Páscoa, quando chegou então o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e se acharam distribuídas entre eles línguas como de fogo, e todos começaram a entender um ao outro na sua própria língua materna, conforme eles falavam, e eles entendiam que todos eles estavam falando da grandeza de Deus. Ali aconteceu o contrário do que aconteceu em Babel, porque se lá o objetivo era que o homem fosse glorificado, aqui em Pentecostes o objetivo era que o nome de Jesus fosse glorificado. E aí sim valia a pena que os homens falassem a mesma língua. Homens de lugares diferentes se entendiam e falavam da grandeza de Deus. Ali a intenção do coração era o nós, não era o eu. E essa tem que ser a minha intenção, a sua, a intenção da igreja. Pensarmos nas pessoas que estão ao nosso redor. Não precisamos ter reconhecido nosso poder, não precisamos ser reconhecidos ou termos fama por aquilo que nós fazemos. Precisamos reconhecer a grandeza de Deus em cada situação das nossas vidas e a nossa dependência de Deus. Ali o foco era fortalecer a igreja, ali o foco era ter unidade na adversidade. Ali sim eles poderiam tocar o céu, através da presença de Jesus nas suas vidas. Não é através de torres humanas que nós podemos tocar o céu. E nós também não precisamos procurar por outros deuses para isso. É através de Jesus. Ele é o mediador da nova aliança. E através de Jesus
e através da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós podemos tocar o céu. Nós podemos nos aproximar de Deus e receber vida abundante. Que nesses dias de confusão, de tanta confusão que ainda existe, dessa verdadeira Babel que existe no mundo, nós possamos orar e buscar o revestimento do alto. Nós possamos nos unir no meio da adversidade para falar a mesma língua, para que o coletivo seja então exaltado, para que nós pensemos uns nos outros e abençoemos uns aos outros. Então sim, nós devemos falar a mesma língua, para que nós estejamos sempre com o nosso coração, com o desejo de exaltar o nosso Senhor. E aí sim nós podemos construir coisas muito boas juntos, falando a mesma língua e adorando ao nosso Deus. Por conta própria, os homens nunca se entenderão, mas que haja uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas e que através da presença de Deus nós possamos nos unir e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé e tire a sua mente de qualquer confusão humana para colocar a sua mente na presença e na glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe lá no Instagram, @ICNVLins, e faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Fábio da Igreja Cristã Nova Vida do Lins. Tá bom?